Andréia Brignol, que é massoterapeuta especialista em síndrome de Burnout. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Andréia. Oi, tudo bem? Muito obrigada, agradeço a oportunidade para vir aqui nesse programa, conversar com você sobre isso. É uma situação bastante agravante, hoje 30 milhões de brasileiros possuem a síndrome de Burnout, né? E eu venho com uma proposta diferenciada no mercado aí para fazer esse tipo de trabalho, para tentar melhorar o esgotamento físico das pessoas. 30 milhões de brasileiros, é gente pra caramba, hein, André? É verdade. Pois é. Não, e muita gente, eu acho que tem a síndrome e não se dá conta. Não se dão conta, não se identificam com isso, né? Já existia alguns anos atrás e agora, em janeiro de 2022, começou-se a investigar isso, a Zen Club começou a pesquisar sobre a síndrome. Foram entrevistados 335 empresas, 1.600 colaboradores foram entrevistados, 58,75% obtiveram a síndrome de Burnout. Isso, a revista Exame constatou sobre essa síndrome, e a gente avaliando isso, e diariamente tem anúncios falando sobre isso, né? Mas é um estresse, não seria, não se confunde com um estresse de estar trabalhando demais, estar sobrecarregado? Exatamente, né? Só para explicar um pouco sobre a minha empresa, sobre a minha área, né? Eu sou massoterapeuta há 22 anos, eu tenho uma empresa de massoterapia desportiva e terapêutica em Porto Alegre há 12 anos, né? Eu trabalho hoje com um serviço bem diferenciado, eu trabalho com 4 segmentos e 24 técnicas. Hoje eu tenho uma empresa diferenciada no mercado, trabalho muito com Google Ads, a minha empresa tem uma visibilidade de 7 mil visualizações por mês, né? Eu acabei mudando um pouco o conceito sobre a busca da massoterapia, que é uma coisa bastante interessante, porque eu vi uma oportunidade de tratar as pessoas que têm dores, esgotamento físico e atletas. Né? Essas dores são bem comuns, né? São bem comuns. Inclusive, né, o que acontece aí? A massoterapia, ela sempre tem hoje, na maioria das pessoas, elas são focadas para a parte estética, né? Ou relaxamento muscular. Eu resolvi criar uma oportunidade de tratar e fazer com que as pessoas tivessem um olhar um pouco diferenciado nessa questão da procura e da busca pela massagem, né? Então, o que eu fiz? Eu criei um segmento de massagens desportivas, onde eu trabalho com atletas, trabalhando em cima de prevenção de lesões e melhoria de desempenho. Então, eu tenho algumas categorias aí que eu trabalho em cima, algumas categorias esportivas, tipo crossfit, a musculação. Eu trabalho aí com o pessoal da corrida, né? Pessoas que têm esse desenvolvimento. E também a parte terapêutica, a massagem terapêutica, que é um trabalho de tratamento de dor. Tem a parte estética e a parte de relaxamento. Mas, em função desse projeto novo em cima da síndrome de Burnout, eu pensei em oferecer um convênio de massoterapia preventiva para empresas, né? E isso, eu fui também selecionada em função desse meu projeto. Eu tenho outros projetos também, mas em função desse projeto eu fui selecionada no Brasil como uma empreendedora, uma visionária, uma pessoa de trabalhar diferente no mercado, para ajudar as pessoas aí com dores e com esgotamento físico. E, Andréia, nesse teu trabalho, né, onde tu está unindo então essas técnicas todas, qual foi que resultado traz, né, isso para as pessoas que estão aí passando por esse processo, né, de dor, de enxaqueca, da síndrome de Burnout mesmo, né? Sim. Que resultado você consegue devolver, insônia, né? Insônia. Nossa. Na verdade, assim, hoje 70% do meu paciente, ele vem da área de TI, são pessoas que vêm trabalhando aí com 10, 12 horas em home office e estão sendo muito cobradas. A síndrome de Burnout, ele tem essa questão da exigência pessoal, né? E das pessoas
pessoas trabalharem muitas horas também. Então, o que acontece aí? Médicos e essas pessoas, essas profissões se tornam muito exigidos, né, dentro das suas profissões, e o resultado disso, né, da benefício da massoterapia é realmente o relaxamento físico, né? Como a gente trabalha, a gente vai dar oportunidade, feita uma avaliação da dor, da necessidade dessa pessoa, quantas horas ele trabalha, qual é o movimento que ele executa no trabalho, no lazer, no descanso. É feita uma avaliação sempre com o paciente e aí, a partir daí, a gente vai determinar quais são as melhores técnicas, né? Dentro dessas 24 técnicas, dentro desses 4 segmentos, a gente vai proporcionar o bem-estar dessas pessoas. E aí, a partir daí, eles começam a melhorar as suas tensões. Dores que eles sentem normalmente durante o dia são cervicais, são as dores no meio das costas e dores lombar. Isso é muito comum, estas dores, eles vêm com essa tensão muito, eles não conseguem, em função de celular, computador, digitando o dia inteiro, home office 10 horas, 12 horas trabalhando, o médico sobrecarregado lá, a enfermeira, né? Essas profissões muito dentro da área de saúde, esgotadíssimos, né? Com e pandemia aí, ainda. Pandemia e aumentando índices, né, de Covid, internações. E essas dores são muito frequentes, né? Então, o benefício disso é a liberação desses tecidos, a gente fala de liberação miofascial, que é uma liberação de um tecido profundo, onde faz com que o movimento da pessoa ela fique melhor, né, no desempenho das suas atividades diárias, né? Até me sentindo, só de ouvir, já estou me sentindo melhor, né? Só de ouvir. Meio de costas também, a região lombar, é sempre importante que a pessoa levante um pouco a cada 50 minutos para reidratar discos, né? Eu fiz um curso de especialização em coluna também, onde a gente faz também uma avaliação com relação à coluna do paciente na questão do movimento, né? A pessoa fica muitas horas sentada, fica muitas horas com a cabeça inclinada, né? Com dores cervicais, né? Então, a gente vai tratando esses pacientes com a prioridade da sua dor, né? Qual é a dor? Vamos lá. Onde é que está doendo Onde é que tá? Né? E aí o benefício é isso aí. A gente vai tratando liberações miofasciais, massagens terapêuticas, né? Descompressões vertebrais, ajustando um pouco, melhorando a postura. Qual é o movimento que tu executa no teu dia a dia? Teu movimento de inclinação, quanto tempo tu levanta. E a gente vai avaliando todo isso. O pessoal, a gente tem que avaliar o todo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E a gente trabalha com a massagem desportiva, a terapêutica, a estética e o spa, que é de relaxamento também, né? Então isso que eu ia perguntar, né? Porque assim, ó, a gente, claro que para quem faz atividade física, a redução de danos aí tende a ser maior, né? Mas os atletas também não estão privados dessas dores e desses problemas. Sim. Eles também têm dor, até porque daí o trabalho deles é o corpo, né? Eu vou te dizer assim, que eu vi uma oportunidade no mercado, porque assim, o massoterapeuta, ele não tem um olhar de tratar a dor especificamente. E eu comecei a pesquisar sobre as lesões e as dores das atividades esportivas. Então, eu comecei a ver quais são as dores mais pertinentes do jiu-jitsu. Né? Então, quais eram, né? Cotovelo, quadril, joelhos, né? Quais são as dores do pessoal do CrossFit, né? Joelho, articulações, impacto, né? Ombros, né? Articulações também, né? Desenvolvimento de impacto, né? Lesões, né? Corrida. O pessoal da corrida, quais são as lesões do pessoal que corre, né? Eles têm lesões em joelhos, tornozelo, né? Quadril também, né? Então, a gente tem todas essas questões. A gente está vendo umas imagens ali, ó. Ali sou eu. Ali sou eu trabalho com a reflexologia, faço a prevenção ali, funcionamento orgânico. Essa dos pés, é verdade que os pés têm conexão com o resto todo do corpo?
A reflexologia podal é um trabalho preventivo, né, de saúde. A gente trabalha com as áreas reflexas, né? Ela possui toda a parte orgânica e ali, quando a gente vai movimentando a parte, ele ativa o funcionamento e a prevenção de doenças. Trata até 100 tipos de problemas orgânicos. Olha só com uma massagem nos pés. Nos pés, a gente pode ativar órgãos, né, e prevenir, né, doenças, né, brilhativa, e melhora o funcionamento orgânico. Isso é verdade. Eu já fiz e, olha, realmente é impressionante. Impressionante. Só tem que ser uma profissional, né? Tem que saber daquele toque cada parte onde está. A área reflexo, exatamente. Ele começa a funcionar melhor a parte orgânica e aí estimula todo o funcionamento, é muito bom. Tem várias técnicas. Liberação miofascial, que é uma técnica também utilizada, né? Como é que é essa? A liberação miofascial, que é a liberação do tecido da fáscia muscular, onde dá um encurtamento. A gente tem tensões em cima de ombros. Tá nervoso, tá né? no dia a dia. Fica encurtada essa musculatura com nódulos, né? Contraído. Então a gente libera bastante esse tecido e aí começa a pessoa a ter um movimento melhor no seu dia a dia, né? Relaxa mais a musculatura, é bem bom. André, tem alguns telespectadores enviando algumas perguntas aqui pra gente, eu vou te repassar, tá? Tem a pergunta aqui, seguinte, qual seria a diferença, né, dos sintomas iniciais da síndrome de Burnout para o grau mais elevado? É que assim, ó, a pessoa ela tem que se consultar com um especialista, tá? Ela tem que consultar com um clínico geral, né, ou um psicanalista. Dentro da sua empresa, as pessoas que estão sobrecarregadas, né, no seu trabalho precisam procurar um especialista médico. Tá? Mas os sintomas, né, eles vêm conforme a caracterização da sua profissão, né? Então, o estresse mental, depois o estresse físico, né? Eu aqui não dou diagnóstico, né? Sim. Eu atendo isso. Então, assim, a nossa proposta de trabalho seria proporcionar um convênio de massoterapia preventiva para a síndrome de Burnout, porque nós trabalhamos com a parte física, né, fisiológica. Então, o atleta que trabalha a parte, ele pode estar se beneficiando com as técnicas de liberação muscular, melhorando o seu movimento. Agora, pessoas que já vêm com um estresse profundo do seu trabalho e ainda estão aí sobrecarregadas, né? A gente trabalha ali a parte de relaxamento muscular. Dentro da necessidade do paciente, a gente vai evoluindo aí para trazer o bem-estar físico, né? Então, mas é importante que a pessoa vá procurar um especialista, né? E o convênio que estou proporcionando aí são para empresas, para que o colaborador ele se sinta melhor, né? Para que ele tenha uma melhor produtividade, né? Porque com o esgotamento físico ele começa a deixar de produzir bem. E para empresas, o benefício deles valorizando esse serviço, ele vai evitar aí demissões com causas trabalhistas, ele vai fazer com que o funcionário ele tenha mais vontade de trabalhar para a sua empresa, que ele consiga produzir melhor dentro da sua empresa, ele consiga ter um desempenho melhor, assim a empresa ganha com isso e o colaborador também ganha com isso. O convênio, ele dá a possibilidade de que a empresa possa fazer uma contratação num período de 3 meses, 6 meses a 1 ano. A partir dali, nós damos descontos especiais para esse convênio. A empresa pode entrar em contato comigo e a gente vai fazendo toda essa divulgação, trazendo esses benefícios para esses colaboradores, né? E assim todos ganham, né? A empresa se beneficia e o colaborador também. Andréia, você falou nessa questão, né, do quanto para a empresa é interessante ter esse cuidado com o colaborador. Eu estava pensando aqui que a gente tem hoje também a questão do WhatsApp, né? Que acaba também sendo muitas vezes, né, em alguns casos, a pessoa saiu, terminou a sua jornada de trabalho, mas o trabalho ele não acaba. Aí você fica ali, vem a conversa, vem a mensagem, agora se eu não olho a mensagem, e se eu não respondo, e você vai, e muitas vezes isso vai longe e não termina nunca. E a pessoa está ali envolvida com o trabalho mesmo depois de já ter terminado
o seu horário, a sua jornada, né? Isso aí também é um problema, assim, também dessa ferramenta que é maravilhosa, mas que acaba, assim, quando as pessoas não sabem ali o limite, né? Exatamente. Eu tenho pacientes, inclusive, em situações nesse sentido, né? A pessoa, ela tá trabalhando no local e depois ela vai para casa e continua respondendo mensagens e tudo. E eu sempre falo para o meu paciente que ele tem que ter um cuidado, um limite, né, da sua saúde, ele tem que parar um momento, né? E também tem outras questões que agregam, que é muito importante. Por exemplo, a pessoa, ela está ali trabalhando com a cabeça inclinada. Tá, eu vou falar para vocês que quem sustenta a nossa cabeça é a musculatura do nosso trapézio, que é a musculatura de baixo nas costas, tá? Então, assim, quando a pessoa está muito inclinada, né, a gente tem os nossos ombros para frente, a cabeça inclinada no telefone e computador, né? O Cláudio ali, André, vamos ver. Não, mas ele até tá certinho ali, né? Ele tá retinho ali, né? Aqui. Aí você arrumou agora. Ele estava certinho. Mas essa inclinação de cabeça e celular, ela vai afetar a cervical, né? Então, começa a musculatura na nuca, começa a doer, né? Tem dores de cabeça, existem vários sintomas, né? Dores de cabeça, tontura, memória fraca, né? Tensionamento na cervical, começa a doer em cima dos ombros. E aí essas dores nos ombros também significa que começa a haver um encurtamento da musculatura. Os nossos braços, elas sobem por causa do celular e aí começa também a haver problemas em articulações, em ligamentos, atrás nas costas, e existe um tensionamento também na escápula, né? Que vai encurtando, o peito encurta, e tudo isso também precisa ser feito um alongamento. Alongamento de peitoral, rotação de ombro, inclinação reta, levantando o celular assim. Ainda mais agora que faz frio, que só a temperatura mais baixa já tende a, né? Exatamente. E o frio que a gente é gauchada aqui passa o frio, então a gente fica todo aqui assim. Exatamente. Tem vários pacientes que vêm, né? Eu já deixo lá lençol térmico na maca, com ar bem quente para deixar um pouco de relaxar. As pessoas, elas vêm tensionando muito, essas regiões são muito tensionáveis, né? Porque as pessoas vão se curvando, né? E vão ficando encurtadas ali nessas regiões. Lombar é muito importante, a pessoa levantar a cada 50 minutos para que o disco comece a reidratar, porque é feito com poço de água e sal, ele começa a desidratar. A gente caminha um pouco para melhorar um pouco, não ficar com dor lombar, né? E aí começa a melhorar todo esse movimento, né? E aí, como eu falei para vocês, existem 24 técnicas, né, de trabalhos, né, dentro da parte desportiva, onde o atleta se beneficia, prevenindo lesões também, né, melhorando muito no seu rendimento, né, porque hoje em dia as pessoas preservam essa questão de fazer atividade física, né? Nem que seja na rua, vou fazer sozinho, vou caminhar, vou correndo. Não precisa ser atleta, né? 3 vezes por semana ali e tal. Exatamente. O público gosta de caminhar, correr, fazer uma atividade, jiu-jitsu, enfim. Daí eles vão lá, pode ser bicicleta, não o atleta profissional, o atleta do dia a dia mesmo, né? Até lembrei de uma amiga que disse, eu falei para ela do CrossFit, tive uma experiência bacana com ela, disse, acho maravilhoso, mas sempre fico com o pulso lesionado. Abandonei. Então... É que são exercícios de alto impacto, né? Eles são de resistência, de força, né? As pessoas trabalham muito intensamente na sua musculatura. A nossa musculatura, às vezes, não está bem preparada. Por isso que o público que faz isso é um público mais jovem, né? De 16, 17, 18, 20 anos, né? Que eles têm mais resistência da fibra muscular, né? E eles conseguem impactar mais sem se lesionar tanto, né? A gente, já que a pessoa, a partir dos 30, ele já se preserva um pouco mais nesse aspecto, né? Porque são exercícios fantásticos, de alta performance, as pessoas se dedicam muito, eles ficam bastante compactos em treino, mas se lesionam também. Viu, Cris? Pode fazer, porque tu está chegando nos 30, daí tu... Cláudio, por isso que eu gosto de ter meu amigo. Tem que começar a cuidar agora, né, Cris? Cuida agora, que tá chegando nos 30. Um outro ponto que eu estava pensando aqui agora também, relacionado a tudo isso, é assim, né, um dos sintomas da síndrome de Burnout é justamente ausências no trabalho, né? Então, quanto realmente as empresas também podem evitar, né, esse tipo de situação, porque a pessoa não falta porque quer, daí falta por causa da dor, por causa às vezes fica realmente, por exemplo, quem tem problema
sintoma de dores na coluna, às vezes fica travado, né? Como a gente diz. Na verdade, sabe o que eu gostaria de que as pessoas tivessem, assim, as empresas, por exemplo, elas tivessem um pouco mais de atenção e observação com relação a estas questões na prevenção, né? Porque, assim, depois que o colaborador, né, ele já está adquirindo, né, as suas dores pelo excesso de trabalho, né, ele vai começar a faltar. Daí ele vai ter que ir no médico. Daí o médico vai fazer a constatação de um laudo dele, onde ele tem um esgotamento, né? E aí as empresas, eu tenho visto, assim, algumas informações que as empresas não estão preparadas para a síndrome de Burnout. Sim. O que elas vão fazer agora? O que nós vamos fazer agora para o nosso colaborador, para ele melhorar? Qual é o tratamento disso, né? Então, a gente tem que entender assim, se a síndrome de Burnout, ela está caracterizada por um esgotamento físico, por um esgotamento mental, se ela está caracterizada, né, por situações de que esse colaborador ele começa a ter uma menor produtividade, né, e isso vai acarretar problemas para o colaborador e para a empresa que vai estar aí com esse funcionário e dando, né, esses sintomas. Então, é interessante proporcionar para ele um benefício, né? Esse benefício, ele pode vir a ter várias opções, né? Uma delas, eu aconselho a me procurarem. Tá louca, né? Vamos direto ao ponto. Uma das opções está de me procurar. Vão lá, me procurem, né? Com relação... 24 técnicas, uma vai dar certo. Uma vai se adequar à pessoa. Vão lá, me procurem, né? Está brinolmassoterapia.com.br, então, tem no Instagram, lá, se entrar no Instagram? Sim, Instagram também, Facebook, brinolmassoterapia.com.br, né? Eu tenho o meu consultório, ele é na 24 de outubro, 1312, sala 205, bairro Auxiliadora. Né? E vão lá, eu tenho esse convênio, né, também que vai proporcionar para as empresas um benefício para esses colaboradores, né, que vai ser uma coisa muito interessante. Antes de deixar o problema ficar mais grave, né? Exatamente. Antes, a prevenção sempre é a melhor opção, né, Cláudia? Porque deixar depois a situação vir, onde o colaborador vai ter um esgotamento, é muito mais difícil. E depois vem as demissões, uma série de poderiam ser evitados. Na saúde da empresa e do colaborador. Saúde do colaborador, né? Exatamente. Muito obrigada, Andréia, por compartilhar conosco aqui do teu conhecimento, das tuas iniciativas, aí, do teu empreendedorismo, né? Parabéns aí pelo teu trabalho. Sim, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, né? E eu acho que isso é sempre importante, essa divulgação. A saúde. Esse é o meu trabalho, ele tem essa visão, tratar a saúde, né? Inclusive, até eu tenho projetos de desenvolver profissionais dentro desse olhar diferenciado que eu tenho da empresa, né? Proporcionar trabalho para esses profissionais que têm interesse também em tratar a saúde das pessoas, né? Não só no foco da estética, mas a saúde é sempre em primeiro lugar. Espero que tenha gostado da primeira participação na televisão. Eu adorei de participar. Que seja a primeira de várias. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigada, Andréia. Bom trabalho. Obrigado.